Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo, aqui pelo seu canal Futura e também pela internet. Estamos lá no site www.futura.org.br para você acompanhar aí o nosso programa ao vivo também na tela do seu computador. E o Ministério da Educação divulgou no último mês de setembro os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica referentes ao ano de 2013. Pois é, os dados do IDEB mostram que o Brasil só conseguiu bater a meta de qualidade nos primeiros anos do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Nas demais etapas, como o ciclo final do ensino fundamental e o ensino médio, as notas foram insatisfatórias e o país não atingiu as projeções feitas para 2013. O IDEB também revela que 60% das escolas de redes públicas estão abaixo da meta entre o sexto e o nono ano do fundamental. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre o que pode ser feito para melhorar esses índices e, principalmente, qual a relação entre o desempenho dos alunos do ensino médio com o fim do ensino fundamental. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Rubem Klein. Ele é consultor da Fundação Sesgran Rio e presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional. Também conosco no estúdio, aqui do meu lado está a Maike Ritt. Ela é gerente de ensino médio da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. E também conosco no estúdio está a Inês Kissil Miscalo, ela é coordenadora de educação do Instituto Ayrton Senna. E logo mais a gente fala também com a Alejandra Velasco, coordenadora geral do Todos pela Educação. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, mande perguntas, dúvidas e sugestões para a gente pelas redes sociais. Você tem canais diretos de comunicação conosco aqui. Primeiramente, acesse o nosso facebook.com/canal Futura Oficial, que já está aí na sua tela. Ou também aproveite o microblog no Twitter, é só marcar sua dúvida com o perfil @canal Futura. Ou ainda, de qualquer parte do Brasil, pegue o bom e velho telefone e diz que aí 0 operadora 21 2273 5020, enquanto você manda o seu recado. E duas boas-vindas aqui aos nossos entrevistados. Tudo bom, Inês? Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, Rubem? Tudo bom. Tudo bom, Maike? Bem-vinda. Tudo bem? Quero começar aqui colocando na tela uma cartela para você de casa acompanhar alguns dados que a gente separou aqui para começarmos o nosso bate-papo. Vamos colocar na tela os dados do IDEB. Primeiramente, então, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2013 apontam aí que no ensino médio a meta do Ministério da Educação era de 3,9 pontos e o índice atingido foi de 3,7 pontos. Em relação ao ensino fundamental, a meta do MEC de 4,4 pontos também não foi atingida, marcando aí 4,2 pontos. E aí eu quero começar ouvindo do Rubem, como é feita essa avaliação do ensino, que resultados a gente chega, que avaliação é feita para chegar nesses 4,2, 3,7 pontos, Rubem? Ok. Bom, o IDEB é baseado em dois componentes. O primeiro componente é baseado nas taxas de aprovação dos vários segmentos. Quer dizer, o IDEB ele é dado para 3 segmentos: os anos iniciais, que é primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, os anos finais, que é o sexto ao nono ano do ensino fundamental, e o ensino médio, que são os 4 anos do ensino médio, quando tem o quarto ano. Né? Então, o primeiro componente, o índice de rendimento, é baseado nas taxas de aprovação em cada segmento. E o segundo componente o desempenho, uma nota padronizada baseada no desempenho dos alunos no SAEB Prova Brasil do quinto ano, nono ano e terceiro ano do ensino médio. Né? Então, essa é uma nota padronizada. Tem uma nota padronizada em matemática, uma nota padronizada em português, cada uma entre 0 e 10, tira-se uma média, fica entre 0 e 10. O índice de rendimento é um valor entre 0 e 1 e se pega o produto da nota padronizada pelo índice de rendimento. Então, você obtém novamente um número entre 0 e 10. E na idade vai se pensar como o índice de rendimento como uma penalidade. Então, quanto maior a aprovação, quanto melhor os alunos estão caminhando ao longo do percurso, menor a penalidade, mais próximo a gente está só do rendimento. E quanto menor essa taxa, maior a penalidade. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que pegar o índice de rendimento sobre o segmento inteiro, porque a gente quer que todo mundo passe e todo mundo chegue aos anos finais, ao último ano. Se você, por exemplo, não controlasse por isso, por exemplo, eu vou pegar somente o último ano, a taxa de aprovação do último ano,
Poderia haver, não deixa ninguém passar, tem uma evasão grande, quem chegou lá, quem chegou está bem. Mas o sistema está muito ruim, porque muita gente não chegou. Né? E se você deixar promoção automática sem aprendizado, então a taxa fica muito grande, o desempenho cai. Então você tem que controlar. Então o índice controla por esses dois fatores. Então são dois problemas bem sérios que a gente tem que ficar bem atento para ver qual dos dois, na verdade, a gente pode solucionar primeiro, mas os dois têm que ser solucionados. Os dois têm que ser solucionados, os dois têm que subir para que a gente realmente tenha o IDEB subindo da maneira adequada. Muito bem. Para você de casa entender um pouco mais sobre o IDEB, que é a nossa pauta de hoje, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, você pode buscar na internet o site oficial do INEP, você pode acessar aí o portal onde você busca todas as informações com os resultados do IDEB de cada estado, e aqui inclusive tem a explicação, como é que o IDEB é calculado, o que é o IDEB, para que ele serve, como é que são calculadas essas metas, o cálculo das metas, as planilhas para download. Então, se você ficou curioso aí, quer entender um pouco mais sobre essa avaliação da nossa educação básica, não deixe de acessar o site que está aí na tela para você. Eu vou chamar agora para a nossa conversa também a Alejandra Velasco, ela é coordenadora geral do Todos pela Educação. Alejandra, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite, ter conseguido encaixar na sua agenda aí um tempinho para falar com a gente. Quero ouvir de você, então, como você avalia esse avanço no desempenho dos anos iniciais apresentados nesse IDEB mais recente, mas a falta de reflexos, né, dessa melhora nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio? Essa publicação do IDEB nos preocupa porque nos anos iniciais a gente observa ainda uma evolução, as metas estão sendo cumpridas, mas essa evolução está diminuindo o seu ritmo. A margem de cumprimento da meta ele está se fechando. Nos anos finais, preocupa que pela primeira vez não é cumprida a meta, né? A gente vê também essa desaceleração que a gente já observava nas edições anteriores no ensino médio, onde, de novo, não é cumprida a meta, né? Preocupa particularmente os anos finais, onde a gente não tem políticas públicas que nos permitam ver uma mobilização para a melhoria dos anos finais, né? A gente esperava, a gente tinha essa expectativa de que a melhoria nos anos iniciais, eles refletissem em melhoria nos anos finais. A gente está verificando que isso não vai acontecer, que são necessárias políticas específicas. É preciso ver essa transição de um sistema com um professor polivalente, onde o aluno tem uma relação mais estreita com o professor, para esse segundo segmento do ensino fundamental, onde esse aluno tem que se relacionar com mais professores, esse aluno também está numa mudança, passando para a pré-adolescência. Em muitos casos, esse aluno muda de equipamento, passa de um equipamento municipal para uma escola estadual. Então, tem muitas rupturas de vínculo, tem uma mudança na estrutura de ensino e isso, enfim, está impedindo que os bons resultados dos anos iniciais nos levem a bons resultados também nos anos finais. Muito bem, então, Alejandra Velasco, muito obrigado pela participação aqui, por esse insight em relação à avaliação do IDEB aqui no Conexão Futura. Obrigado e boa tarde para você. Muito obrigada. Quero aproveitar e mostrar rapidamente para você de casa o site do Todos pela Educação, para você também buscar aí um pouco mais de informações sobre o trabalho tão bacana que eles vêm desenvolvendo para tentar melhorar a nossa educação, forçar aí a todos que pensemos mais sobre as metas, bandeiras, as atitudes necessárias para melhorar a nossa educação no país. Vou colocar agora na tela para você de casa uma outra cartela que a gente separou exatamente sobre o ponto que a Alejandra levantou, que é analisar esses anos finais do ensino fundamental. Então, quando a gente avalia os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, apenas nos anos finais do ensino fundamental, podemos rodar na tela os dados aí. A gente percebe uma melhora, mas ainda não atingimos o objetivo do Ministério da Educação. A meta para 2013 era de 4,4 pontos, o índice atingido foi de 4,2, superior ao resultado de 2011, quando foram registrados 4,1 pontos. E eu quero saber, Denise, como esse resultado afeta o desempenho dos alunos do ensino médio, né? A gente vendo ali, aumentou um pouquinho o desempenho no final do ensino fundamental, e como é que isso chega lá, esse aluno que vai para o ensino médio,
ele chega mais preparado ou não, ou isso acaba não tendo nenhum reflexo? Olha, eu acho que as etapas do ensino, elas são muito separadas. Não existe uma conexão muito grande entre elas. E as ações também são muito pontuais, então se pensa muito no ensino médio como se ele fosse fechado em si mesmo, né? O ensino nos anos iniciais e os anos finais. O problema é esse processo, essa ausência de processo, digamos assim. A gente já pensa agora a questão da educação básica em ver o ensino como um todo, o ensino fundamental 1 e 2, ou desde a educação infantil, desde a educação infantil, o fundamental 1 e 2 e o médio, mas na hora de avaliar ainda está muito separado. Né? E não é só na hora de avaliar, é como política mesmo. Você não tem uma política de educação básica que consiga levar a criança dos 4 aos 17. A gente está entrando agora na educação infantil, então ainda existe muita coisa para se ajustar. Mas os anos iniciais, eles têm tido sim uma melhora, têm tido uma série de propostas para que eles melhorem, mas a gente não conseguiu, embora ele esteja aumentando, né, o valor do IDEB, ele não está tendo a qualidade. Pensando em Brasil, porque a gente está falando em média, né? Nós não estamos falando no mínimo e no máximo. Com certeza, tem casos muito bons, mesmo em escolas públicas, de resultados excelentes, como escolas particulares de resultados não tão bons assim. A gente está falando desses números aqui, são a média da educação nacional. E essa média, às vezes, ela precisava ser muito, às vezes não sempre, muito investigada. Então, a gente tinha que sair do macro e usar mesmo como um indicador, o IDEB, que ele está indicando algum problema, alguma coisa que tem lá. E mergulhar nos micros para a gente saber exatamente o que é que está pesando ou não, em que redes, onde. Então, a gente às vezes fica muito num ranqueamento e tentando achar uma explicação que está na superfície, quando não é a superfície que vai resolver. A gente precisaria mergulhar mais. Então, a ruptura do ciclo, a idade, os interesses de jovem, o contexto histórico que a gente vive. E, às vezes, vai apartando realmente esse jovem com um currículo enorme no ensino médio, com aulas muito compartimentalizadas, sem muita perspectiva. E ele já chega lá com mais idade. Nós não temos todos chegando com 15 anos lá, 16 anos. Nós temos muito com 18, 19, onde ele está enfrentando outro momento da vida dele também. Então, acho que a gente precisa ter uma visão muito mais ampla e mais profunda para a gente poder saber, porque não está havendo uma conexão, já que o programa é conexão, entre o 5º e o 6º ano, entre o 9º e o 1º. Então, essas rupturas, por alguns motivos que a Alejandra já falou, a gente precisaria pensar um pouco mais. Muito bem. Bom, mas falando nos rankings, né, querendo ou não, eles acabam aparecendo quando são divulgados esses resultados. E um resultado do Índice de Desenvolvimento Básico da Educação de 2013 que chamou a atenção foi o estado de Santa Catarina, que era o primeiro colocado no ensino médio e nos últimos anos do ensino fundamental no IDEB de 2011, mas que recuou no ranking geral em todos os níveis de ensino no último levantamento. Então, entre os anos finais do ensino fundamental, os catarinenses deixaram a primeira colocação e caíram para a 4ª posição. Já no ensino médio, o estado também perdeu a liderança, ficando em 2º lugar. Uma série de fatores a gente sabe que são levados em consideração para esse resultado. Foi levantado, inclusive, a extinção da aprovação automática implantada em 2007, mas eu quero aproveitar que a Mike Hitch está aqui do meu lado. Ela é representante, gerente de ensino médio da Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina. Mike, como a Secretaria então avalia esses dados, né? Como a Inês já apontou aqui, rankings são muito delicados na hora de a gente avaliar, mas como a Secretaria avaliou então essa queda aí no ranking nacional? De uma certa forma, a Secretaria da Educação já estava esperando esse resultado, no seguinte sentido, de que Santa Catarina tem uma proposta curricular que vem sendo construída, elaborada e reelaborada com o movimento dos professores há 26 anos. Então, é praticamente um dos únicos estados que tem uma estabilidade curricular, né, em toda a educação básica. Nesses últimos anos, o que se percebeu? Que nós tínhamos, fazendo o levantamento do número de alunos de acordo com a faixa etária que estavam frequentando o ensino médio, nós percebemos que muitos dos que deveriam estar no ensino médio, né, um percentual, ainda estavam no ensino fundamental, por conta de uma retenção. Então, foi feito um trabalho que a gente chamou de correção de fluxo, né, com esse grupo de alunos, que da 6ª série, né, enfim, 7ª ou, no caso, 5ª série, hoje 6º ano, até 8º, né, 9º, um trabalho diferenciado com esses alunos, para que eles pudessem, enfim, continuar o seu percurso formativo.
Só que, paralelo a isso, o que aconteceu? Apesar deste movimento com os alunos, com um trabalho diferenciado com esses alunos, nós ficamos um período sem investir na formação de professores, que historicamente Santa Catarina trabalha muito forte na formação continuada dos professores, né? Ao longo desses 26 anos, foi praticamente o único período que nós ficamos sem essa formação continuada, que foi no período de 2007 a 2010. E que estava acontecendo justamente esse movimento de correção de fluxo. Esses alunos é que acabaram fazendo, que chegaram no ensino médio, enfim, e fizeram, digamos, boa parte desses alunos passaram por essa avaliação do IDEB, mas mais do que isso, muitos desses alunos acabaram reprovando. Então, o nosso índice de reprovação, que era em torno de 8%, até 12%, chegou a 12%, chegou a 15%. E esse foi o fator que, para Santa Catarina, realmente acabou baixando o nosso índice. E, na verdade, não baixou muito, mas, enfim, fez uma diferença. E outros estados bastante... também acabaram passando. Agora, se formos avaliar, na verdade, é uma queda no índice, mas ainda, né, um estado que está ali entre 27 estados, está em segundo ou em quarto lugar, uma boa posição ainda. A gente está aqui, na verdade, para tentar entender um pouco mais e que as boas experiências sejam divulgadas e reproduzidas em outros locais também por todo o país. Agora eu quero voltar a ouvir o Rubem. Essa questão da reprovação automática, como alguns chamam, ainda é muito polêmica, né? Isso tem mostrado efeitos em alguns resultados. Como você avalia, Rubem? Olha, a reprovação, todos os estudos mostram que não resolve nada. Há mais de 20 anos que eu trabalho com avaliação, eu vejo os resultados do SAEB e outras avaliações. Quando você compara o desempenho dos repetentes com os que estão na idade correta, o desempenho médio é muito inferior. Muito inferior. E a avaliação vai muito além simplesmente daquela prova, do resultado do teste. Você olha outros dados, caracteriza socioeconômico, idade, sexo, você olha um bocado de outras coisas. Então, o desempenho é muito inferior. E ele cai mais ainda. Quanto maior o número de repetências, pior fica. Mostrando que a repetência não serve para nada. Quer dizer, a repetência é um grande problema brasileiro. Parece que está na cultura brasileira, parece que todo mundo acha a culpa é do aluno. O aluno tem que ser punido, tem que se repetir, e isso cria um problema com o aluno e cria um problema com a escola. Porque a escola também estigmatiza o aluno, não é só o aluno que se sente mal. A escola também menospreza o aluno. E esse aluno que repete muitas vezes é o aluno que acaba não terminando, né? Então você tem esse problema. Agora, promoção automática sem aprendizado também não resolve nada. Porque é aquilo que eu falei antes, o aluno vai passar e não vai aprender, né? Então nós temos que sair desse falso dilema. O que é melhor, reprovar ou promoção automática sem aprendizado? A resposta para essa pergunta é nenhuma das duas. Nenhuma dessas duas alternativas é aceitável. O que é aceitável? Que todo mundo passe e aprenda. Então nós temos que focar, e a pergunta tem que ser, o que nós temos que fazer para que todo mundo passe e aprenda? E fazer tudo para que isso aconteça. Eu tenho que evitar ao máximo, uma reprovação, tem que ser o último recurso, né? Você não faz sentido reprovar em qualquer disciplina, né? Mas isso de fato, eu lembro que desde a minha época de estudante, quando havia um estudante que reprovava, ficava um estigma. Quando chegava alguém na sua turma, ele repetiu, por isso ele está de novo. E isso acaba criando marcas com a forma que esse aluno vai encarar os estudos para o resto da vida dele, não simplesmente ali para o ensino fundamental. E você vê que é muito comum, quando o aluno repete, ele mudar de escola também, quando pode. Né? Uma escola privada, isso acontece muito frequente. Recomeçar, de certa forma, esquecer que ele passado na pública nem sempre ele pode. Né? Então, isso tem vários problemas. Bom, depois a gente fala mais sobre isso. Inês, você falava um pouquinho sobre a questão de vermos educação básica de uma forma mais integrada. A gente tem visto que, recentemente, cada vez mais há um investimento e um foco na alfabetização, que é muito válido. Mas você acredita que, de certa forma, os anos finais do ensino fundamental, o ensino médio, foram negligenciados frente a esse investimento maciço na alfabetização, nos anos iniciais? Não, eu acho que não é uma questão de ser negligenciada. Acho que a alfabetização merece realmente um movimento nacional. Nós temos um problema muito sério de alfabetização e é ele que está determinando o problema nos anos finais e nos anos do ensino médio, de certa forma, porque o aluno chega sem condição de trabalhar com aquilo que é colocado para ele, porque se ele não consegue ler, entender e se expressar, vai ser muito difícil ele depois conseguir em física, química e matemática. Claro, se aquela base não foi bem consolidada, ele não vai conseguir chegar a se desenvolver bem. Esse é o problema. Seguintes. Então, quando a gente pega, você falou em promoção automática, vamos voltar um pouquinho lá para os anos iniciais.
Você olha, às vezes, em resultados, segundo, terceiro ano, um índice altíssimo de reprovação e no quinto ano, um índice altíssimo de reprovação, porque são justamente anos que têm sido adotados como anos de represamento, anos de reprovação. E entra nesse dilema que o Rubem estava falando. Então, é uma coisa que ficou dentro da cultura educacional e com todas as culpas para o aluno, mas não se criou uma cultura de gerenciamento do processo. Porque se você observar que um aluno em março, abril, maio, junho tem problema, precisa se fazer alguma coisa nesse período. E não é alguma coisa perdida no tempo, é muito pontual. Porque a reprovação ou o abandono, ele não acontece de um dia para o outro. Ele é um processo que culmina ao final do ano com reprovação ou abandono. E isso é em todas as séries, em todos os anos da escola. Então, se a gente mudar essa cultura de achar que reprovação pode ser uma solução ou a promoção automática pode ser uma reprovação, e a gente substitui essa cultura por uma cultura de gerenciamento de processo e gestão, quer dizer, tomada de decisões e ações pontuais, você vai corrigindo a dificuldade à medida que ela vai aparecendo. Aí você consegue pensar num processo de determinismo positivo, digamos assim. Bacana. E não negativo. Quero ouvir da Mike, que está com a gente representando Santa Catarina. Você falou um pouquinho no começo, Mike, sobre a questão de visualizar a política de educação não como uma política de governo, mas sim uma política de Estado, que possa, enfim, muda um governo ou outro, mas a política está lá, clara, e todos conhecem e seguem aquilo. Eu sei que recentemente também houve uma grande incorporação e efetivação de professores para o quadro. De que forma vocês acreditam que essa formação e efetivação dos professores, não simplesmente professores temporários, para o quadro da rede pública, pode ajudar a melhorar ainda mais os índices em Santa Catarina? Como a gente estava falando antes já um pouco sobre essa questão de currículo também, e logicamente a questão da efetivação dos professores faz uma diferença, porque o professor, quando ele é substituto, há uma rotatividade muito grande dentro da escola, então é difícil ele se comprometer com aquela escola, é difícil ele ter um envolvimento maior com aquela escola, porque daqui a pouco, o ano que vem, ele já está em outra escola, enfim. A partir do momento que ele é efetivado, e houve um grande número de professores realmente que foram efetivados em Santa Catarina com um concurso, primeira, segunda, terceira, quarta chamada. Isso vai fazer com certeza uma diferença, mas mais do que isso, assim, Santa Catarina já vem discutindo na sua proposta curricular, né, que está sempre em elaboração, enfim, já desde o ano passado, principalmente esse ano, nós discutimos bastante aquilo que ela estava colocando antes com relação ao etapismo, né? O problema do etapismo e das rupturas que existem nesse etapismo, que é primeiro ao quinto ano, sexto ao nono e ensino médio, né? E as rupturas maiores são sempre nessas transições. Então, Santa Catarina fez um movimento de atualização da proposta curricular agora, justamente com a discussão do entendimento e da compreensão que os professores precisam ter com relação ao percurso formativo dessa criança, né? Quer dizer, a criança precisa ser vista compreendida desde que ela entra na educação infantil, e isso precisa ser um processo contínuo. E os professores têm que compreender que eles são responsáveis por esse processo todo, por todo esse percurso formativo, e não por uma etapa ou por um ano, ou enfim, né? Eles são responsáveis por todo esse processo. Então, isso significa o quê? Que o aluno, quando chega para ele, né, independente da forma que ele chegou, é responsabilidade dele naquele momento garantir a continuidade desse percurso, a continuidade desse desenvolvimento, né? Então, nós estamos trabalhando muito forte nessa compreensão, né? E também no entendimento do aluno como esse indivíduo, esse sujeito multidimensional, né? Com certeza. Então, infelizmente, Mike, eu vou ter que interromper você, que o nosso tempo aqui está corrido e já estouramos o horário, mas eu quero aproveitar antes de mostrar para você de casa o site rapidamente do Instituto Ayrton Senna, que tem um trabalho muito bacana dedicado à educação, está aí para você. O site é o sena.globo.com, e também o site da Fundação Sesgran Rio, que é o sesgranrio.org.br. Eu vou aproveitar aqui a participação da Miranda Zupão, que mandou um recado para a gente pelo Facebook, que eu acho que resume bem aqui o que a gente está tentando discutir no programa de hoje. Miranda diz que devemos aprender e multiplicar as boas práticas utilizadas nas escolas que superaram as metas e demonstraram sua competência, para a gente aprender e motivar aí cada vez mais alunos, pais e professores
a focarmos numa educação de qualidade. Eu acho que todos concordam aqui que a Miranda resumiu bem o que a gente está dizendo aqui, né? A gente tem que multiplicar as boas práticas e pensar sempre numa boa educação para o país. Obrigado aos três pela presença aqui comigo, foi um prazer recebê-los. Obrigado a você de casa pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta, ao vivo, 2h30 da tarde, nas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.